A passagem de 2 Timóteo 4, 3 e 4 é uma advertência do apóstolo Paulo a Timóteo sobre tempos difíceis para a fé cristã. Ele alerta que chegaria um momento em que muitas pessoas rejeitariam a verdade do Evangelho e buscariam apenas mensagens que agradassem seus desejos. Em vez de seguir a sã doutrina, elas se cercariam de mestres que falassem o que elas queriam ouvir, desviando-se da verdade e seguindo fábulas. Esse aviso de Paulo continua extremamente relevante nos dias de hoje. Vivemos tempos em que muitas pessoas preferem um evangelho confortável, sem compromisso com a verdade, e se afastam da mensagem genuína da cruz. Mas o que isso realmente significa? Como podemos identificar esses sinais em nosso tempo? Vamos analisar essa passagem parte por parte, entendendo seu significado e suas aplicações para a nossa vida, e a nossa salvação, que é a recompensa daqueles que esperam a eternidade. 2 Timóteo 4, 3, 4 é uma advertência do apóstolo Paulo a Timóteo sobre tempos difíceis para a fé cristã, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo está alertando que haverá um tempo em que muitas pessoas não aceitarão o ensino verdadeiro do Evangelho. Sã doutrina significa um ensinamento saudável e correto, ou seja, a verdadeira palavra de Deus. Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças. Aqui, Paulo explica o motivo pelo qual rejeitarão a verdade, porque querem ouvir apenas o que lhes agrada. Em vez de buscar a verdade de Deus, procurarão mestres que falem aquilo que lhes convém, ou seja, mensagens que não confrontam o pecado, que validam seus desejos e que apenas os fazem se sentir bem. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eles vão se afastar da verdade da palavra e dar ouvidos a ensinamentos falsos, mitos e histórias distorcidas. Isso pode incluir doutrinas falsas, filosofias enganosas ou até mesmo uma visão superficial do Evangelho, que ignora arrependimento e transformação de vida. Contexto de 2 Timóteo 4, 3, 4. Paulo escreveu essa carta pouco antes de sua morte, enquanto estava preso em Roma. Ele sabia que sua missão estava chegando ao fim, 2 Timóteo 4, 6, 8, e queria preparar Timóteo para continuar pregando o verdadeiro Evangelho, mesmo diante da resistência das pessoas. No versículo anterior, 2 Timóteo 4, 2, Paulo ordena a Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, ele orienta que Timóteo continue ensinando a verdade, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Análise das palavras-chave. Não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina significa um ensinamento saudável e verdadeiro, que vem de Deus. Não suportarão indica que as pessoas rejeitarão essa verdade porque ela confronta seu estilo de vida pecaminoso. Jesus disse em João 3:19 e 20 que os homens rejeitam a luz, a verdade de Deus, porque preferem as trevas, seus pecados, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Em vez de buscar a verdade, as pessoas vão querer ouvir apenas mensagens que lhes tragam conforto, motivação e bênçãos, sem falar de arrependimento, pecado ou julgamento. Isso mostra um desejo de um evangelho personalizado, onde Deus se adapta à vontade humana, e não o contrário. Hoje, muitas igrejas pregam apenas sobre prosperidade, sucesso financeiro e bênçãos, mas ignoram a necessidade de santidade e transformação. Ajuntarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças. As pessoas buscarão pregadores que falem o que elas querem ouvir, escolhendo líderes que não confrontem o pecado. Esses mestres muitas vezes distorcem a palavra para agradar seus seguidores e manter seu público. Em Jeremias 5:31, Deus disse que o povo preferia profetas que mentiam e sacerdotes que governavam de forma corrupta. Em Isaías 30:10, o povo pedia que os profetas falassem coisas agradáveis, em vez da verdade. Em Isaías 30:10, o povo pedia que os profetas falassem coisas agradáveis em vez da verdade. Desviar os ouvidos indica que essas pessoas farão isso intencionalmente, pois não querem mudar suas vidas. Fábulas
Podem ser falsas doutrinas, crenças sem base bíblica ou distorções da verdade. Exemplo atual. Hoje, vemos muitas doutrinas falsas que enganam as pessoas. Todos serão salvos independentemente do que fizerem. Universalismo. Não é preciso se arrepender. Deus perdoa tudo de qualquer jeito. Graça barata. Se você tiver fé, nunca sofrerá ou ficará doente. Teologia da prosperidade. Como isso se aplica aos dias de hoje? Paulo estava prevendo um tempo em que as pessoas abandonariam o verdadeiro evangelho para seguir mestres que apenas reforçam suas vontades. Esse tempo já chegou. Hoje, vemos muitas igrejas pregando um evangelho diluído, que evita falar sobre arrependimento. Lucas 13:3. Se não vos arrependerdes, todos perecereis. Santidade. 1 Pedro 1:16. Sede santos, porque eu sou santo. O custo de seguir Jesus. Mateus 16:24. Tome a sua cruz e siga-me. Em vez disso, as mensagens são focadas apenas em você pode tudo. Deus quer te dar dinheiro. Nada é pecado. Deus te ama do jeito que você é. Isso engana muitas pessoas e as afasta da verdadeira fé. Paulo estava alertando Timóteo sobre um tempo de apostasia, onde muitos rejeitariam a verdade para seguir mestres que só falam o que lhes agrada. Esse tempo já chegou, e vemos isso em muitas igrejas hoje. Por isso, é essencial permanecer firme na verdadeira palavra, como Paulo disse em 2 Timóteo 3:16-17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nos dias de hoje, precisamos estar atentos para não cair em enganos e continuar pregando a verdade, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade deve ser Deus, não bens materiais. Falsas doutrinas que enganam as pessoas. Muitas falsas doutrinas têm se espalhado, afastando as pessoas da verdade. Teologia da prosperidade. Ensina que todo cristão tem que ser rico e nunca pode sofrer. Graça barata. Diz que não é preciso se arrepender, pois Deus perdoa tudo. Universalismo. Afirma que todos serão salvos, independentemente do que fizerem. Falsas profecias. Alguns profetas fazem previsões para ganhar seguidores, mas nada se cumpre. Muitos pregadores dizem: se você der uma oferta grande, Deus vai multiplicar sua riqueza. Isso transforma a fé em um comércio. Pessoas que rejeitam a verdade e seguem mestres segundo as suas próprias cobiças. Em vez de buscar a Bíblia, muitas pessoas seguem influenciadores religiosos que só falam o que elas querem ouvir. Algumas pessoas preferem ouvir pregadores que dizem que tudo é permitido. Muitas igrejas modernas aceitam práticas que a Bíblia condena para não perder membros. Alguns cristãos rejeitam ensinamentos bíblicos e seguem novas revelações sem base na palavra. Alguns pregadores ensinam que não existe inferno e que Deus nunca vai castigar ninguém. Isso contradiz a própria Bíblia. O que a Bíblia ensina? 2 Tessalonicenses 1:8-9. Deus punirá os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, separados da presença do Senhor. A Bíblia diz que as pessoas vão abandonar a verdade para seguir mitos e ideias sem base. Algumas religiões criam doutrinas que não estão na Bíblia. Há quem prefira seguir filosofias de autoajuda do que o Evangelho. Muita gente acredita em revelações que contradizem a palavra. Algumas seitas dizem que Jesus já voltou secretamente e que só um grupo seleto será salvo. Outras ensinam que podemos manifestar a realidade apenas com o pensamento positivo. O que a Bíblia ensina? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho além de Cristo, e a verdade está na palavra de Deus. O que Paulo previu em 2 Timóteo 4:3-4 está acontecendo hoje. Muitas pessoas rejeitam a verdade da Bíblia
para seguir ensinamentos que as confortam, mas que não as salvam. Por isso devemos permanecer firmes na palavra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Examinar tudo com base na Bíblia, Atos 17, 11. Não se deixar enganar por mensagens distorcidas, Gálatas 1, 8. O verdadeiro evangelho não é um caminho fácil, mas leva à vida eterna. Oração de clamor e confiança. Senhor amado, inclina teus ouvidos ao nosso clamor. Em meio às dificuldades, buscamos tua luz para dissipar nossas trevas. Confiamos em ti, pois sabemos que és um Deus fiel, que nunca abandona aqueles que te amam. Fortalece-nos na fraqueza, sustenta-nos na dor e guia nossos passos no caminho da tua vontade. Que tua paz encha nossos corações e tua graça nos cubra como um escudo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes na fé, a não temer o futuro e a confiar que tu sempre tens o melhor para nós. Que a tua presença nos envolva hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.